Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma live da Irmandade Espírita Amigos da Paz. Quero agradecer a todos que nestes últimos dias têm ajudado tanto neste novo projeto que é através do Facebook, que é através do YouTube, das mídias sociais, que a gente possa dividir um pouquinho dos estudos que nós fazemos, da palavra que ouvimos, continuemos os trabalhos da casa. Mas eu quero convidar a todos que estão tendo a oportunidade de estar ouvindo agora, que estão chegando na live, que estão entrando na live agora, convido a todos que assim que esse período de tribulações passar, que esse período dessa quarentena passar tão necessária, em que nos fez refletir tanto sobre vários assuntos, várias reflexões muito importantes sobre não só o nosso dia a dia, mas como o andamento do mundo está. Como é que estamos caminhando, como é que são as coisas que nós damos realmente importância. Então eu quero convidar a todos que assim que esse período passar, que vão visitar nossa casa. Você que está conhecendo a nossa casa através do Facebook, dá uma clicada na nossa página, tem todas as informações. Se possível, compartilhe com seus amigos esses vídeos, esses estudos. Nosso objetivo é espalhar o Evangelho do Cristo. Queremos dividir os estudos, queremos assim levar uma palavra amiga, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto a todos aqueles que pudermos tocar. Então, você que está conhecendo pelo YouTube, peço para que você adicione o canal. Eu quero que você compartilhe estes vídeos com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama. Divida este amor, esse carinho que, apesar de estarmos distantes fisicamente, temos essa oportunidade, essa ferramenta de estarmos juntos de uma maneira virtual, mas com o coração interligados, juntos nessa mesma causa. Então eu peço para vocês, compartilhem, chamem os amigos, mostrem para os familiares e assim vamos continuar seguindo em frente, ok? Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos aqui e o assunto que eu quero falar hoje, eu escolhi como tema o poder da prece. A prece, ela é uma das ferramentas, né? Um dos recursos mais importantes da nossa jornada espiritual. Cristo, quando esteve aqui encarnado entre nós, sendo ele o Espírito mais perfeito que habitou a Terra, o nosso exemplo, o nosso modelo, orava constantemente. Ele, como modelo, ensinava que esta ferramenta tão necessária, tão fundamental, tem que ser utilizada por nós, ainda tão imperfeitos, constantemente. Por isso que ele nos dava sempre este exemplo de como agir. E Cristo orava quando se reunia com os seus irmãos, Cristo orava quando agradecia uma refeição, Cristo orava quando pedia a intercessão do Pai, Cristo orou até quando foi crucificado. Então, nós devemos seguir o exemplo do Cristo. A fé não é apenas acreditar. A fé é ser fiel. É ter a fidelidade às ações do Cristo. E no Livro dos Espíritos, na questão 659, Allan Kardec perguntou aos espíritos, né? O que é a prece, né? O que é a oração? E os espíritos explicam, né, que a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, nós temos esse recurso em nossas mãos. Será que nós temos feito isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e é o pedis e obtereis, ele fala
muito fortemente sobre a oração. E ele fala que a primeira coisa que nós devemos fazer quando acordamos é orar. Por quê? Porque orando assim que acordamos, nós entramos em comunhão com Cristo. Nós entramos em comunhão com o Pai. E podemos assim começar nossa jornada diária munidos dessa boa energia. Podemos sentir a influência que eles vão ter no nosso dia. Então, primeira coisa, é o nosso dever. E olha que ele fala assim, nosso dever. Primeira coisa é fazer uma oração. E não é olhar o WhatsApp, não é ver o Facebook, não é dar uma preguicinha na cama, não. É fazer essa oração. E a última coisa que fazemos antes de dormir também é fazer uma oração. Porque só o nosso corpo vai descansar, o nosso espírito continua o trabalho. E se nós nos cercamos dessa boa energia, nos cercamos com essa boa vibração, os nossos espíritos amigos, os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, podem nos cercar, nos aconselhar, nos ajudar nas tribulações do nosso dia a dia. Então é por isso que é tão importante saber disso. E também para que nós possamos nos conectar a Deus. Porque Deus não é um criador que está distante em algum canto remoto do universo. Deus está em todo lugar. Deus está em toda parte. E no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 28, Lucas, que escreveu Atos, ele fala bem assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, se Deus está em todo lugar, nós que precisamos elevar o nosso pensamento para podermos entrar em harmonia, que possamos assim ouvir a sua voz. Vocês lembram, vocês que leram, do livro O Nosso Lar? Pois bem, lembram que na parte que ele ficou 8 anos no umbral e todos os dias ele recebia uma visita dos espíritos de luz, dos amigos, só que ele não via, André Luiz não via esses espíritos, da mãe dele, do Clarencio, ele não via. Mas quando ele conseguiu fazer uma prece verdadeira, eles apareceram na frente dele. E seria normal ele falar assim, poxa, 8 anos, demoraram esse tempo todo para me resgatar. Mas eles estavam lá o tempo todo. Como os nossos mentores, os nossos espíritos de luz que nos cercam, estão ao nosso redor. Nós que não nos contatamos com eles. Nós que não elevamos o nosso pensamento para podermos ouvir essa boa influência que eles têm para nos dar. E em Mateus, no capítulo 6, no versículo 7 e 8, e ele fala bem assim sobre a oração. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo do que pedirem. Então, por isso que a nossa prece tem que ser essa elevação, tem que ser essa comunhão. Não é uma coisa mecânica, não é uma coisa artificial. Então, eu vou fazer uma prece, tenho que fazer uma prece antes de dormir. Faço aquele Pai Nosso assim, meio dormindo, meio acordado, pronto, dever cumprido. Não. A prece não é essa coisa mecânica, não é esse ato mecânico e artificial. A prece é algo mais, é essa conexão. Por isso que às vezes é tão difícil, isso eu digo de experiência própria,
no nosso grupo de estudos no centro, que eu convidei vocês, reforço o convite, vão conhecer a casa. Por isso que às vezes é tão difícil quando o nosso professor pede para que comecemos com uma prece. E quem pergunta, quem vai fazer a prece? E aí é só aquele pessoal todo olhando para cima, olhando para baixo, e a gente já está concentrando e ninguém se voluntariza. Porque eles acham que a prece é aquele conjunto de palavras bonitas, aquela harmonia de palavras doces que tem todo o nexo. Não. A prece é essa ligação com o Pai. Mais vale uma palavra sincera do que uma hora de discurso, uma prece que vira uma palestra que não faz sentido para a pessoa que está dizendo. É isso que eu quero trazer para vocês, essa reflexão que eu quero trazer para vocês. Esse sentido da prece. E quando pedirem para vocês, vamos fazer uma prece, abra seu coração. Eleve-se ao Pai. Diga para Ele o que está no seu coração. Isso é uma prece. Isso tem importância. Temos um exemplo, me perguntaram para Madre Teresa de Calcutá. O que a senhora fala, né? O que a senhora pede quando a senhora está em oração? Aí ela fala assim, não falo nada, eu só escuto. Aí complementaram a pergunta, tá, se a senhora só escuta, o que Cristo fala para a senhora? E ela fala assim, nada, ele só escuta. Olha a profundidade disso. Nenhuma palavra precisa ser dita. Nada. Ele sabe, antes de nós mesmos, o que nós precisamos. Cabe a nós calar essas nossas vozes, que muitas vezes são frutos do orgulho, da soberba que ainda carregamos, para podermos ouvir a palavra do Mestre. É aquele silêncio que nós temos que fazer, elevando o nosso pensamento a Deus e ouvir as orientações do Pai. Mas é comum a gente ouvir das pessoas a seguinte frase, que eu acho que todos vocês já devem ter ouvido. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem de vocês já não ouviu isso? Essas pessoas, geralmente, que falam uma frase dessa, são pessoas que não têm o hábito de fazer uma oração, de fazer uma prece. E eles recorrem a essa prece somente nesse momento de tribulação, nesse momento de dificuldade. E onde está o pensamento dessa pessoa nesse momento de dificuldade? No problema. Está nessa dificuldade. E às vezes tem um medo, uma raiva, um incontentamento. Será que ele consegue elevar os pensamentos? Será que ele consegue se conectar com a espiritualidade amiga? Com a espiritualidade superior, com os espíritos superiores? Ou ele vai estar ainda preso a esse padrão vibratório mais difícil? É isso que eu quero que vocês pensem. No livro Vinhas de Luz, no capítulo 98, Emmanuel, ele dá o título, né, desse capítulo, chama A Prece Recompõe. E ele vem explicar um trecho, né, do Atos, no capítulo 4, no versículo 31. E diz assim, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Para nós, se formos analisar assim, literalmente as palavras, não diz muita coisa. E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Mas eu quero propor para vocês uma reflexão. Vocês todos, vocês acham que vocês moram na sua casa? Vocês acham que vocês moram neste corpo? Vocês acham que vocês moram nessa cidade?
Não, meus queridos. Sabe onde vocês moram? Vocês moram onde vocês projetam o seu pensamento. Aonde o seu pensamento está, é onde você mora. Aonde você vibra, você está em sintonia com aquele lugar. E tendo orado, eles moveu-se o lugar que eles estavam reunidos. Tendo essa concepção, nós sabemos que o poder da oração tem de transpor nós desse lugar que às vezes é muito difícil, nessa zona, nessa região que é muito complicada, nessa dificuldade, para um outro lugar. E Emmanuel, ele fala no decorrer deste capítulo que a finalidade da prece não é mudar as circunstâncias que nos envolvem, e sim tem que mudar a nós mesmos. Quando nós fazemos uma prece e pedimos ao Pai, eu quero muito ganhar na loteria. Olha isso. Eu estou querendo que Deus interceda para mim, para eu ir para um outro lugar. E eu não entendo que às vezes as privações que eu passo são necessárias para o meu desenvolvimento. Deus não nos dá nada do que não precisamos se encarar. Deus não nos dá nada do que não possamos aprender, que não possamos suportar. É aí o âmago da palavra que eu quero trazer para vocês. Não devemos pedir uma mudança de situação, de circunstância, e sim uma mudança nossa, uma mudança interna. Porque muitas vezes nós nos decepcionamos com as preces, porque esperamos que elas mudem o mundo ao nosso redor, e não nós. E essas circunstâncias que nós estamos passando é justamente aquilo que precisamos. É um estudo de nós mesmos. Por quê? Vamos parar para pensar? Imagine que nós somos como uma criança. Uma criança que está na fila do supermercado. E essa criança na fila do supermercado, esperando um caixa junto com a mãe, com o pai, vendo aquelas gôndolas de doce que estão lá de propósito, exatamente por isso, começa a pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. O pai que ama diz sim para tudo aquilo? Você acha que a criança tem um discernimento de dizer, não, isso é muito açúcar, isso vai fazer mal para mim. No futuro, isso vai ser prejudicial e no presente também? Não, ela quer o doce. Será que a gente sabe o que é melhor para nós? Será que a gente está sabendo pedir o certo? Às vezes até nos iramos. Falamos, Deus não me ama. Ele não atende minhas orações. Ficamos às vezes até com raiva do Pai. Mas o Pai não se ofende com isso. Porque ofensa com isso é coisa de nós mesmos. Nós que temos essa imperfeição. O Pai é um amor infinito. Ele entende que nós estamos em desenvolvimento, em aprendizado. É como essa criança que tivesse que tomar uma vacina, uma injeção. E não quisesse, não quero tomar injeção. Você, pai que ama, você fala, tá bom, então não toma. Ou você leva, porque você está vislumbrando a melhora. É isso que nós não entendemos quando fazemos uma prece. Nós pedimos uma mudança de circunstâncias, mas não pedimos um acréscimo de esclarecimento. Não pedimos força para entender essa situação. E na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, a prece torna o homem melhor?
E os espíritos responderam: sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. Este auxílio que jamais se recusa, quando pedido com sinceridade. Jamais esse pedido de auxílio é recusado. Não importa quantos erros nós temos. O espírito mais dificultoso desta terra, como o arcanjo de luz, que já está na perfeição, ao lado do Pai. O Pai nunca nega esse auxílio. Então tenhamos sinceridade na nossa prece. Mas saibamos pedir o que nós devemos pedir. E ele termina, ele faz uma continuação dessa pergunta, né? O 660A. Mas se a prece ajuda, né? Kardec pergunta, se a prece ajuda tanto? Por quê? Tem tantas pessoas que oram sem parar e são invejosas, são intratáveis, são mau caráteres e eles fazem oração. E os espíritos falam: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia de tais casos não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. A prece é um estudo de nós mesmos, dos nossos medos, dos nossos anseios. Quando fala: ó Pai, por que eu não consigo ser tolerante com a pessoa tal? Diz mais de você do que aquela pessoa. Ó Pai, por que eu passo por tanta provação? Por que eu quero tanto ser rico? Porque eu quero tanto os bens materiais? Diz mais por você do que qualquer outra coisa. Então é um estudo de nós mesmos. E é isto que eu quero que vocês entendam. A prece não é um pedido apenas. Porque o Pai sabe da que a gente precisa, antes de que a gente peça. É uma compreensão. É uma reforma íntima. A palavra é essa. Uma reforma íntima. E no livro Rumo Certo, né? Hoje eu só estou falando do Emmanuel, né? E no livro Rumo Certo, no capítulo 42, o tema é ação e oração. E numa parte deste capítulo, ele fala assim: ação é serviço, oração é a força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe o apoio e a bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Por isso que a palavra oração tem essa palavra ação no meio. Nós temos que pedir ao Pai, mas temos que saber que temos que fazer a nossa parte. Pedis e obtereis. Mas depende de nós. Não podemos ficar na inércia. Não podemos nunca ficar na inércia. Temos que continuar fazendo a nossa parte. É através da ação que nós entendemos este conjunto de coisas que muitas vezes nos fogem à compreensão. É neste momento que elevamos o nosso pensamento a Deus e podemos assim receber essas boas influências. Continuando no Emmanuel, agora no livro Pão Nosso, no capítulo 59. Sigamos até lá. Se vós tiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é a palavra de Jesus, está no Evangelho de João,
no capítulo 15, versículo 7. E olha o que Cristo falou para a gente. Quando vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes, tudo o que quiseres, será-vos feito. Então, vai chegar uma época que nossas orações vão ser integralmente atendidas. Quando atingimos essa realização de estarmos em comunhão com Cristo. Porque nesse momento, e Emmanuel quando assim, quando quisermos, será feita o que pedimos. Por enquanto, temos que ter penetrado justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Então, quando nós tivermos a comunhão com Cristo, nós saberemos o que pedir. E sabendo o que pedir, nada vai ser negado para a gente. O problema é que a gente ainda não sabe pedir. A gente não sabe ainda o que pedir. E é por isso que nós precisamos das orações, para recebermos essa orientação dos Espíritos. É como se nós estivéssemos presos, num labirinto e não conseguíssemos achar a saída de onde nós estamos. E conforme a gente eleva a nossa espiritualidade, a nossa visão, conseguimos ver uma visão mais global. E assim conseguimos traçar um caminho para essas nossas dificuldades. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, o tema é Para os Montes. E Mateus, que é um versículo de Mateus, no capítulo 24, ele fala assim, exatamente isso. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Isso são palavras de Jesus. O que Jesus queria dizer? A gente não está na Judéia. Não temos montes aqui. Na Judéia, ele diz nesse grupo de espíritos que estão reunidos neste momento, encarnados na Terra, nesse período de transição. E ele fala para fugirmos para os montes, para que elevemos o nosso pensamento, para que possamos assim entender este momento que muitas vezes nos parece uma punição, um castigo, um momento difícil de isolamento, de dúvidas, família sem saber o que fazer, empregos que se perdem, saúde, e muitas vezes a gente não sabe, mas que elevemos nosso pensamento ao nosso Mestre, que possamos assim entender o que nos cerca. Então vamos fazer um resumo simples para nós encerrarmos essa nossa reunião de hoje. O que nós devemos fazer quando nós vamos rezar, quando nós vamos orar? Primeiro passo é acerenar o nosso coração. Respire fundo, eleve o pensamento a Deus, acalme o seu coração, se desconecte. Cristo nos ensinava a rezar, que quando nós rezarmos, que nós devemos nos reunir no nosso íntimo, no nosso quarto, e não ao céu aberto, como faziam. E o nosso íntimo é dentro de nós mesmos, que possamos dar a seriedade e a conexão daquele momento necessita. Então, que possamos acalmar e acelerar o nosso coração. E assim que nós conseguimos atingir essa calma, nós possamos agradecer. Agradecer a saúde que nós temos, agradecer ao pão nosso de cada dia, agradecer ao dia que amanhece, agradecer ao Pai que nos ama infinitamente, agradecer pela escola que é a vida, agradecer por mais uma experiência, agradecer por estarmos tão cercados de tantos espíritos de luz que nos ajudam e nos auxiliam, porque agradecendo nós entramos em comunhão com o Pai. É como se você falasse, Senhor meu Deus,
Eu estou em comunhão. Eu não entendo os teus desígnios muitas vezes, porque sou pequeno e imperfeito, mas eu estou aberto. Que eu esteja em comunhão, em sintonia, e isso nos eleva. Joga o nosso pensamento ao alto. Quando agradecemos, jogamos o nosso pensamento aos céus. Elevamos e nos entramos em sintonia com os Espíritos de luz. E quando tivermos nessa sintonia, peçamos que possamos pedir a bênção desse mais alto. Mas não para nós. Pedir primeiro aos que mais necessitam. Olha que momento dificultoso. Olha quantos países com inúmeros casos de doenças por causa dessa pandemia. Pessoas morrendo, pessoas com fome, pessoas em situação de rua que por causa dessa quarentena não têm recebido doações. Passam necessidade, passam frio. Pessoas que sofrem violência, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão em asilos, pessoas que estão em orfanatos, pessoas que não têm alguém que ame, que esteja ao seu lado. Então peçamos para isso, porque isso é uma lei divina. Cristo nos ensinou que é dando que se recebe. Agora que nós estamos calmos, que nós estamos conectados ao Pai, a primeira coisa que pedimos é intercessão para um irmão que necessita. E assim recebemos a bênção. Só assim podemos pedir para nós mesmos. E o que nós devemos pedir para nós mesmos? Iluminação. Iluminação. Que possamos entender todas as imperfeições que ainda temos, mas que podemos melhorar e vamos melhorar. Mas que nós precisamos muito da ajuda desses espíritos de luz que nos cercam o tempo todo. Que essa inspiração divina seja sempre um canal direto em nossos corações. Mas antes disso tudo, Cristo nos ensinou, e ele falava em Mateus, no capítulo 5, no 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí lembrardes de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Vai, reconcilia-te primeiro com o irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Não adianta nada. Não adianta nada querer elevar o meu pensamento se eu ainda estou acorrentado. E essa é a palavra, na mágoa. Então, antes de você levar o pensamento a Deus e levar essa oferta, que é a oração, peça perdão. Eleve o seu pensamento que essa pessoa possa me perdoar por todas as coisas que eu possa ter feito, voluntária ou involuntariamente, nessa ou em outras existências. Peça perdão. Peça perdão também e perdoe. Perdoe também. Porque enquanto você não soltar a mágoa não vai te soltar. Você ainda vai continuar preso a ela. E por isso que eu quero que vocês me ajudem agora, juntos, a fazer uma prece. Mas antes de fazer essa prece, eu quero trazer essa reflexão para vocês. Que quando Deus olha para a criatura, Ele não vê uma obra imperfeita. Ele vê uma obra perfeita em execução. Sabe que a sua obra não falha. A obra de Deus não falha. O Pai não se afeta com nada que estejamos ou que façamos. Ele nos ama e seu projeto e sonho de amor sabe que chegaremos lá, mais dia ou menos dia. E quando Ele olha o broto que nós somos,
essa sementinha ainda na terra. Ele ama o fruto maduro que se anuncia. Que tenhamos essa comunhão com o Pai. E agora, todos nós juntos, vamos fazer uma prece. Que possamos assim estar em sintonia, todos nós, que estamos agora nesse momento, em toda a parte do globo, possamos estar juntos nessa vibração bendita. Que possamos levar essa energia e esse amor a todos que nos cercam. Então vamos lá? Fechemos nossos olhos, elevemos nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Mestre amado Jesus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, falando do Teu bendito nome. Obrigado pela presença de tantos amigos de luz ao nosso redor, nos ajudando, nos auxiliando, nos inspirando, meu Pai. Obrigado por mais um dia que nasceu, por mais uma esperança que se renova, por mais uma oportunidade de aprendizado. Obrigado, meu Pai, por tudo. Ó Senhor, que as Tuas bênçãos e a Tua luz sejam derramadas como um bálsamo em todos os meus irmãos. Que eu possa também ser instrumento da Sua paz, que eu possa ser sal da terra, que eu possa levar uma boa palavra a esse meu irmão que me procura, que eu possa, através do meu exemplo, levar ânimo e esperança, conforto e fé. Que possamos ser dignos de ser chamados de filhos do Senhor, meu Pai. E que possamos, assim, entender, estudando as nossas imperfeições, estudando a palavra do Cristo, o exemplo maior que o Senhor nos deu, que possamos seguir os passos dele, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos assim, passo a passo, caminharmos em direção a Ti, meu Pai. Fazei de nós instrumentos da Sua paz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma semana iluminada para todos vocês, meus irmãos. Fiquem com a paz do nosso Mestre Jesus Cristo em seus corações e dividam com todos os seus amigos e familiares as pérolas que vocês possam ter recebido em seu coração neste momento. Muita luz e paz para todos vocês. Fiquem com Deus.